tante volte, ma lei crede? Sì, sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio, Dio. Ma Dio non esiste, eh? Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, sobre o tema Deus existe ou não existe? É uma pergunta em que eu faço para nossa querida Irmandade, faço para todos os apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Logicamente, de uma boa parte eu vou ter esta resposta que sim. Mas de uma minoria, irmãos, nós vamos ter aí a dúvida, ou então, se tiver algum ateu, né, que não acredita na existência de Deus, vai falar logicamente que Deus não existe. E quando há uma pessoa em que diz crer que Deus não existe, automaticamente ele sim, ele está testificando a dúvida. Porque se eu falo que uma coisa não existe e tento confrontar outras pessoas querendo reafirmar aquilo que não existe, automaticamente eu estou dando esperança de uma dúvida, né, irmãos? E isso foi o que aconteceu com um aluno na faculdade. Irmãos, faculdade, ensino superior, irmão, é muito bom quando nós chegamos numa certa altura da nossa vida, após o terceiro ano, né, da escola, em que muitos vão aí prestar vestibular, né, o Enem, para que ganhem uma bolsa da faculdade, né, irmãos? Muito bom ver os filhos na faculdade, mas para nós, servos de Deus, irmãos, tem uma barreira quando nós, eu vou falar na linguagem dos novos, né? Quando nós vamos para uma faculdade, porque chegando na faculdade, irmãos, vocês vão encontrar muitas coisas contra as religiões, muitos pensamentos contra. E é na faculdade aonde acontece, irmãos, o desvirtuamento, irmãos, das pessoas em que servem a Deus. Muito desvirtua, irmãos. Segundo a ciência, eles acreditam mais na ciência, mais no que está ali estudando, e há uma certa lavagem cerebral, irmãos, ali da escola, em que muitos não sabem separar o estudo da religião. Que seria muito bom nós ir para a faculdade estudar, e quando for passar por uma parte ali de religião, da criação do mundo, muitas teses, né, irmãos? Muitas coisas em que deixa muitos aí na dúvida. Como foi criado o céu e a terra, o ser humano, né, irmãos? Como foi feito o mundo. E há muitas teorias, irmãos, em que muitos aí acabam, pelo professor, por alguém ali dando aula, tendo aquela lavagem cerebral, né, irmãos? E é muito perigoso na faculdade. Mas aconteceu um fato histórico, irmãos, em que essa história já passou os oceanos aí, já foi para todos os países. Essa história sobre um irmão, servo de Deus, em que estudava na faculdade. E ali foi colocado um desafio aos alunos de um professor, em que costumava desafiar muitos alunos sobre a existência de Deus. Um professor ateu, irmãos. Dá muita polêmica quando pega uma pessoa, um professor ateu, né? Que ele quer passar ali as teorias e quer que todo mundo ali acredite, né? Que ele só fica sossegado se realmente um punhado de gente acreditar no que ele está falando.
em questão da existência de Deus, o qual ele não sabia que pela frente ele ia encontrar um servo de Deus guiado pelo Espírito Santo. Ele desafiou a pessoa errada, irmãos, porque aquela pessoa não foi sozinho, foi em nome do Senhor Jesus. E olha só o que deu nesta história, irmãos. O ateu foi desafiar o crente, foi desafiar Deus. Na realidade, foi desafiar o crente na frente dos amigos, mas na realidade, o que ele estava desafiando era o próprio Deus. E mediante Deus usando deste jovem, o professor teve que mudar até de faculdade. Não vou contar essa história, quero que vocês ouçam, irmãos, essa história a ser narrada. Foi forte, viu? O que esse jovem fez. Mas sabendo nós, irmãos, que Deus existe, Deus está no ar, está na natureza, Deus está no caminhar, no pensar, Deus fala conosco 24 horas, aquela voz que você ouve, não faça isso, ou aquele pensamento que vem, se você fizer isso, vai dar errado. É tudo a voz de Deus te alertando. E nós somos um povo privilegiado, nós que eu digo são aqueles que sente a presença de Deus, acredita, teme a Deus, sem ao menos ter visto Deus. Este sim, irmão, é um povo privilegiado, que é visitado por Deus 24 horas. Vamos ouvir, vou deixar para vocês ouvir aí esta parte, que o professor desafia o aluno com simplesmente um ovo em suas mãos. Vamos ouvir junto? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Comentem, viu? Olhe para mim. O que é uma visão extensa? E eu entrego o microfone ao pastor. Um moço foi para a faculdade de botina, calça jeans, camisa xadrez e o Novo Testamento na mão. Bobão, mas enxergava além. Professor era ateu, gostava de zombar de crente e disse assim: todos sabem que Deus não existe porque somos fruto da evolução. Tem alguém que pode provar o contrário? Fique de pé. Um punhado de crente na classe, mas já não enxergava mais além. Cantava na mocidade, depois dançava pagode na faculdade, depois cantava na mocidade, depois ia dormir escutando Zezé de Camargo. Já não era mais uma visão extensa. Mas o moço levantou a mão e disse: professor, Deus existe. Eu estava orando essa tarde, Jesus falou comigo, Deus existe. O professor disse: olha só, temos um voluntário hoje, vem à frente. O jovem veio. A classe toda começou a sorrir porque sabia da brincadeira. E os crentes de classe, botavam a mão no rosto e diziam: ai Jesus, tenha misericórdia. Os crentes 007 escondidos na faculdade. Mas o moço era diferente. Deus existe? Existe, muito bem. O professor abriu a gaveta, puxou um ovo e disse assim: eu vou soltar o ovo. Se esse ovo cair no chão e quebrar, seu Deus não existe. Mas se o ovo cair no chão, rolar e não quebrar, seu Deus segurou o ovo e seu Deus existe. Achando que o moço ia recuar, mas quem tem visão não recua. E o moço disse: tá certo. O senhor permite eu fazer uma oração primeiro, professor? O professor disse: nossa, que crente ousadinho. Vamos ouvir ele orar então. O moço levantou a voz e disse: Deus, esse professor não está desafiando a mim, ele está desafiando o Senhor. E o Senhor existe porque esta tarde o Senhor falou comigo. Ele vai soltar o ovo e eu tenho certeza, esse ovo não quebra, porque o Senhor vai estender a mão e vai segurar o ovo. E quando o ovo cair no chão, rolar e não quebrar, Deus, mata esse professor aqui agora, para todo mundo ver que com o nome do Senhor não se brinca. Amém. Solta o ovo
professor. E o professor disse: mas era quebrar ou não quebrar, não tinha esse negócio de morrer ou de não morrer. Ele disse: mas o senhor não vai morrer, Deus não existe. Solta o ovo, professor. A classe parou e o professor começou a suar gelado, e o ovo passava da mão esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e o moço dizia: solta o ovo, professor. Porque uma coisa é o cabra sem Deus na vida dizer solta o ovo, outra coisa é o crente cheio do Espírito de Deus dizer solta o ovo, professor. O professor todo sem graça disse: quer saber de uma coisa? Vamos parar de brincar que a hora está passando, eu tenho que dar aula. Abriu a gaveta e guardou o ovo. Só que tem uma coisa: não conseguiu dar mais aula na faculdade porque não suportou a vergonha. Aonde o professor passava, os alunos olhavam e diziam: professor, cadê o ovo? E onde o crente passava, olhavam para ele e diziam: esse crente é diferente, esse aí tem Deus na vida.